pessoal tá entrando. Oi, Otávio. Otávio. Olá, boa tarde, boa tarde. Otávio, tu não sabe que eu me lembrei de ti esse final de semana, lá em Floripa, porque a última vez que eu tive em Floripa foi com o time de vocês, né? Hoje o tema, Lauro, é acordo de não persecução penal, com a professora Dineia. Ela vai falar sobre negociação e acordo de não persecução penal. Eu agora tô esperando ela entrar aqui, já avisei que eu tô entrando. Ó, tô esperando ela chegar. Olá, olá. Não, vai ser bem legal. A professora Dineia também tem uma formação em Harvard, em negociação, e ela vai falar bem nesse tópico. Olá, Thaisa. Tudo bem? Agora a gente está esperando a Dineia entrar. Ó, a Dineia já entrou. Ela vai me mandar a solicitação. Eu vou aceitar aqui. Ai, que legal! Me avisa, mas aonde que tu teve essa palestra, Otávio? Depois me diz. Mas sério, me lembrei muito de vocês. No teletrabalho, tá. Monitoramento no teletrabalho, né? Bem legal. A questão entra com proteção de dados também. Oi, João, tudo bem? Eu não sei se é o João que tá, ou se é a colega do João que tá entrando aí. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui com a Dineia. Mas, Otávio, sabe que tem bastante coisa se discutindo, né? Da LGPD e home office e tal. Oi, professora Dineia. Tudo bem? Olá, boa tarde. Nós estávamos aqui conversando antes da senhora entrar. Eu estava acompanhando esse papo. Tá me ouvindo bem? Tá, tô te ouvindo, tá tendo alguma interferência. Eu acho que é no teu telefone. É? Tá, eu posso Ou é tentar. no meu, Marlena? Eu tô no 4G, eu posso tentar colocar no Wi-Fi. Não, tá tranquilo agora. É? Tá. Dineia, mas então, já entraram aqui, já perguntaram qual era o tema hoje. Eu já disse qual é o tema. Até na verdade, eu não consigo digitar o tema aqui. O Marcel é que Para deixar fixado ali. Deixar fixado. João Paulo, o marido do Marcel, João Paulo, tu podia digitar para mim e eu fixar. O que tu acha de tu me ajudar? O João Paulo tá aqui. O João Paulo é especialista em administrativo. Ai, Mas, Gini, que bom que tu tá aqui conosco na Lotec, já não era sem tempo, né? Com esse tema que é um tema super interessante, que tu sabe que se conecta bastante com uma matéria que eu aprecio muito, que é a questão da negociação. Então, eu queria primeiro, assim, fazer uma apresentação geral. Tu sabe que essa nossa live, ela fica salva na nossa timeline. Ela igualmente vai para o nosso canal do YouTube. Depois a gente pode te mandar um link para te distribuir nos teus grupos de WhatsApp. E a professora Dineia, ela é professora de Direito Penal, de Processo Penal, ela é atuante nessa área. Ela já tem um currículo, né, que passou pela SUSEP, não passou, Dineia? Eu acho que depois do teu currículo tu nos informa melhor. Né? E a professora Dineia, de um tempo para cá, além de ela trabalhar com essa disciplina e numa trajetória muito parecida com a minha, ela passou a estudar métodos adequados e fazer uma adaptação para o âmbito de atuação dela. E aí, ela esteve em Harvard, estudando também a negociação baseada em princípios pelo método de Harvard. E isso tem tudo a ver com a matéria que ela vai hoje discutir conosco, que é o acordo de não persecução penal. Então, Dini, eu vou te deixar assim a palavra. Tu sabe que penal não é muito a minha praia, mas eu tenho algumas curiosidades para pontuar.
Quero te agradecer de ter aceitado o nosso convite, de estar aqui hoje conosco, né? Sabes que a gente tem esse espaço aqui para discutir inovação, direito e tecnologia, então esse tema tem tudo a ver com a nossa filosofia, né? E a palavra é toda tua. Fica à vontade. Obrigada. Obrigada, professora Luciana. Então, uma boa tarde aí para toda a assistência que nos acompanha, a audiência. E fico feliz em te reencontrar, ainda que virtualmente. Não vejo a hora da gente se encontrar presencialmente, porque sempre tivemos aí uma trajetória muito intensa, né, de conversas, de troca de ideias. E fomos para São Paulo juntos, né, naquele evento bacana. E eu acho que a partir de todas essas constatações foi que nasceu esse interesse, essa vontade da gente fazer essa live, do tema ter essa conexão também com a LATEC e de ser de interesse do público que te segue e do meu público também, né? Que é um tema, conforme eu já mencionei em outras ocasiões, é um tema interdisciplinar, porque, na verdade, ele vai falar um pouquinho do direito penal, do processo penal, da política criminal, também do processo civil, no momento em que ele trabalha uma ideia consensual, né, que é uma ideia que não nasce do direito penal, nem do processo penal, muito embora esteja inserida de alguma forma já no contexto do processo penal, já desde a lei dos juizados especiais criminais, não é uma prática que se desenvolve, por exemplo, no cotidiano da advocacia. E ainda mais da advocacia criminal, que é uma advocacia bastante conturbada no que tange aos aspectos dos anseios sociais, especialmente dos anseios por uma resposta adequada, por uma resposta à altura. Então, como a professora Luciana já mencionou, eu sou mestre em ciências criminais e tive uma passagem de 3 anos na SUSEP, onde eu trabalhei na execução penal, diretamente nas casas prisionais. Então, eu trabalhei em algumas casas prisionais aqui no Rio Grande do Sul. E, então, essa experiência me levou a constatar aquilo que toda a doutrina brasileira, majoritariamente, já constatava e já constata ainda, que é a falência do sistema prisional, é a falência da pena privativa de liberdade, ou seja, o encarceramento, ele não traz mais nenhum benefício para a sociedade, ele não traz mais aquela resposta que é a resposta que todo mundo sempre esperou que o Estado pudesse dar na condição de vítima. Então, na realidade, quando se fala, quando começou a se falar em justiça penal consensual, ou justiça penal negocial, ou justiça penal restaurativa, né, que são conceitos mais amplos, né, disso que a gente vai conversar um pouquinho, essa ideia ela já surge num contexto de falência de um sistema que é o sistema predominante, né, que é esse sistema repressivo, que é um sistema que, muito embora ele tenha a ideia de prevenção como política criminal, e tem até alguns instrumentos já, como, por exemplo, na Lei Maria da Penha, ou na lei de combate ao tráfico de drogas, e você vai ter algumas modificações importantes no sentido do que tange a prevenção. Isso, efetivamente, na prática, a gente vê muito pouco, né? Tanto que continua crescendo o número de vítimas de violência doméstica, assim como continua crescendo o tráfico de drogas, né? É responsável aí por mais de 60% da população carcerária hoje no Brasil. Então, na realidade, você falar de justiça consensuada dentro do âmbito penal e processual penal implica necessariamente você entender em que contexto isso está acontecendo. Porque simplesmente você chegar para a vítima e dizer, olha, a gente vai fazer um acordo com o acusado, que na verdade a sociedade chama de criminoso, a pessoa vai ficar horrorizada, né? Mas como assim fazer um acordo? Os alunos já vão, em sala de aula virtual ou presencial, eles já vão remeter aos seriados americanos. Espera aí, é aquela coisa do direito norte-americano que você se declara culpado? Como é que você se declara? Ah, eu me declaro culpado. E pronto, e a partir dali a vítima diz, tá, e o que eu tenho a ver com isso?
né? Então, essa ideia ela teve que ser fragmentada ao longo desses últimos 2 anos, desde que começou a se falar dessa ideia do pacote anticrime, até isso tomar forma, desde 2017, quando se começa a falar desse acordo de não persecução penal, desde a ideia da colaboração premiada, a antiga delação premiada. Então, nós já vimos falando um pouquinho desse tema. E por que ele já se vinha falando desse tema? Porque, na verdade, nós sempre falamos do acordo dentro do processo penal nos crimes de menor potencial ofensivo, que são aqueles crimes que vão ficar no âmbito dos juizados especiais criminais. Mas não se tinha esse discurso, e também não era interessante, pelo menos no Brasil, esse discurso, nos crimes de médio potencial ofensivo e nos crimes de alta periculosidade, né? Nos crimes gravíssimos, nos crimes hediondos. Então, efetivamente, nesses crimes, você falar de acordo, de negociação, de conversa, de consenso, de diálogo, era completamente fora e continua sendo, principalmente nos crimes hediondos, de alta periculosidade ou gravidade do acusado ou do resultado que isso tem para a sociedade, a gente ainda não está preparado para falar. Né? Estamos amadurecendo a ideia agora com o acordo de não persecução penal dos crimes de médio potencial ofensivo. Então, avançamos dos crimes de menor potencial ofensivo para os crimes de médio potencial ofensivo. E que ainda tem muita resistência. Então, frise-se falar nesse momento que uma parcela muito grande da sociedade, não uma parcela pequena, especialmente da academia, ainda está um pouco receosa dessa ideia de ANPP. Né? Mas como assim? Estamos ferindo princípios constitucionais com este acordo. Estamos ferindo o princípio ao devido processo. Estamos ferindo o princípio de não produzir prova contra si mesmo. Estamos ferindo o princípio do direito ao silêncio, do indúbio pro réu. Antes de nós termos isso no artigo 28A, estávamos ferindo o princípio da legalidade, porque isso era só com base numa resolução. Ou seja, então, todas essas mudanças, elas estão acontecendo. Não é que elas aconteceram, elas estão acontecendo. Então, ao apagar das luzes de 2019, a gente teve essa digamos assim, legalização do ANPP, e a partir disso se começou a discutir com mais intensidade. Veja, se até mais ou menos final de 2019, nós tínhamos um número que girava, assim, falando de estatística, que eu gosto muito de trazer estatística quando a gente fala nesses temas, para que as pessoas possam ter uma ideia, né, dentro do âmbito do direito penal. As estatísticas, elas são importantes, porque as estatísticas que mais falamos são o sistema carcerário, população reincidente, mais de 70%, tipos penais que encarceram, né, percentuais referentes a isso. Então, por que não trazer também dados referentes ao acordo de não persecução? E aí, dentre esses dados, pesquisando, até mais ou menos final de 2019, quando isso ainda não estava legalizado, né, de acordo com a legislação vigente, que você ainda podia questionar a constitucionalidade, virtude disso, etc. e tal, nós tínhamos mais de 1.000 acordos que já haviam sido realizados pelo Ministério Público. E aí, para a nossa conversa de hoje, eu anotei a estatística mais recente, que é agora de setembro de 2020. Tá? No decorrer, isso que nós estamos na pandemia, e as coisas estão andando muito mais lentamente do que nós esperávamos que elas pudessem andar. Então, hoje nós temos por volta de 5.000, né, e 700 acordos que já foram firmados de não persecução penal pelo Ministério Público. Lembrando que todos esses acordos, a partir de 2020, passam a ser firmados pelo Ministério Público com a homologação do juiz. Tá. Dineia, mas deixa eu te perguntar, porque eu não sei. Em qual fase processual esse acordo é firmado? Nós estamos falando, né, de uma fase anterior à denúncia, podendo ocorrer
podendo ocorrer depois da denúncia e já tendo, inclusive, decisões e precedentes dizendo que a qualquer momento durante o processo pode haver essa propositura, sendo um direito subjetivo do acusado e baseado, então, no princípio da oportunidade para o Ministério Público, que é o detentor da ação penal. Nós estamos falando de ação penal pública, da qual o Ministério Público é o titular e, portanto, em tese, isso também é uma discussão, né? Ficaria a cargo do Ministério Público o oferecimento ou a negociação desse acordo. Né? Para ter uma ideia, né? Só para fazer essa conclusão dos números, né? E dos tipos penais, porque eu acho que isso é interessante, que as pessoas ficam imaginando, mas eu ouvi falar que isso é possível em crimes de pedofilia, eu ouvi falar que tem crimes muito graves, ou socialmente falando, na interpretação das pessoas, que são crimes de uma repercussão de alta periculosidade, né? Esses números refletem a realidade. Então, os números que refletem a realidade desses acordos hoje são o maior número que vem, em primeiro lugar, esses acordos são feitos nos crimes de contrabando ou descaminho. Segundo lugar, nos crimes de estelionato. Veja, são todos crimes sem violência, grave ameaça, que é muito importante, e que a pena mínima não ultrapasse 4 anos. Tá? Terceiro, crimes de uso de documento falso. Quarto, crimes de moeda falsa. Quinto, crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético. Olha que interessante, né? Que se poderia pensar, né? Tá tudo bem ali, só porque que deu uma... Não, tá tudo bem, tô te ouvindo bem. Tá. E aí, incluindo uma parcela pequenininha que entra no âmbito da criminalidade empresarial, digamos assim, os tipos penais, né, que podem ocorrer nesse âmbito, de sonegação fiscal e de apropriação indébita previdenciária. Aí um número pequeno, porque esses crimes ainda têm a possibilidade de você fazer, que já havia antes de você fazer um acordo ou uma negociação, do pagamento integral dessas dívidas e aí a não obrigatoriedade dessa denúncia através desse acordo. E tem sido uma grande discussão, porque se o empresário não tem como pagar, mas se compromete a efetivamente fazer um acordo que vai pagar, que isso vai acabar acontecendo, que ele precisa de um prazo, etc., isso, na verdade, pode ser um grande benefício. Os estados que mais realizam esse acordo, tá? O estado que mais realiza hoje no Brasil é o Paraná, seguido de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rondônia e Mato Grosso do Sul. Quer dizer, o Rio Grande do Sul ainda está tímido, né, na realização. O Paraná o Paraná a gente até imagina, né? A sede da Lava Jato, né? Exatamente. O que demonstra que há, então, um interesse predominante de você ter um outro perfil do acusado que vai fazer esse acordo. Então, nós estamos falando de acusados que têm uma representação, que os seus procuradores, eles não são defensores públicos. Isso, de maneira nenhuma, influencia na qualidade, né? Obviamente, nós vamos ter acordos firmados em sede da Defensoria Pública. Mas a grande maioria desses acordos, eles são realizados com um advogado particular. Então, nós já temos um outro perfil dentre estes acusados, né? Em que vai ocorrer uma negociação propriamente dita. Que aí tudo aquilo que nós trabalhamos sobre meios alternativos, sobre a possibilidade de negociação, sobre a possibilidade de acordo, é esse o momento que se vai realizar. Muito embora... Então, esse instituto, tu acha que é um instituto elitista? De certa maneira, sim, né? Porque ainda que você tenha a figura do juiz, que vai exercer um papel importante, que é o papel de entender que aquele acusado, ele fez o acordo porque ele entendeu que era bom para ele, né? Porque ele entendeu que trouxe benefícios, e não que ele tenha realizado esse acordo, primeiro, por medo do juiz ou por medo da justiça penal, segundo,
porque o Ministério Público foi extremamente violento ou coator na imposição desse acordo, e aí eu tenho vários amigos do Ministério Público, eu inclusive tenho um artigo publicado sobre esse tema com 2 promotores de justiça, se eles estiverem me assistindo, né, eles vão entender que essa coação ou essa, em tese, violência que se está falando daquela tentativa de haver uma confissão ou daquela tentativa de assunção dessa responsabilidade de uma forma que não haja provas ou indícios fortemente relacionados a isso. Então, você tem ali, obviamente, algo substancial, mas você não tem um processo todo onde isso vai se desenvolver, onde você vai poder questionar cada uma das provas. Você não vai ter uma série de audiências que você teria numa ação penal. Você vai ter essa audiência de homologação do acordo, que é extremamente importante, que é o momento em que o juiz vai verificar se de fato houve a concordância por vontade própria, se em nenhum momento há aquela relutância por parte, especialmente do acusado, e se esse acordo é bom para ele também, e é bom para a sociedade, que daqui a pouco o juiz pode entender que aquele não é um bom acordo, ou que não é um bom acordo para o acusado, ou que não é um bom acordo para a sociedade. O professor Rogério Sanches, ele tem vários artigos e obras publicadas sobre esse tema. E um dos primeiros casos que ele trouxe foi um caso que ele atuou, que eu sempre uso como exemplo, porque eu acho sensacional a trajetória e para que se compreenda o alcance desse ANPP, professora Luciana, que é o fato de que eles estavam numa negociação muito avançada, de colaboração premiada, e que envolvia, então, tráfico de drogas, envolvia uma série de crimes, lavagem de dinheiro. Nós nem estávamos falando propriamente de um ANPP dentro dos modos que nós temos hoje, porque eram crimes muito mais graves, né, dentre os quais haviam crimes hediondos. Mas nós estávamos falando de uma negociação, que aí eu acho importante que se traga o tema que a gente está falando. E aí, nessa negociação, ele consegue uma lista de 2 ou 3 páginas com nome, telefone, endereço, transação bancária, com, assim, vários elementos importantes e que, de fato, ajudariam, especialmente na persecução daquele crime. Ou seja, essa colaboração, sem dúvida, ajudaria para que várias pessoas fossem presas, para que talvez outros crimes de criminalidade organizada fossem descobertos. E o juiz não aceitou. Então, naquele primeiro momento, o Ministério Público resignado, mas como assim não aceitou? Nós estamos trazendo vários nomes aqui, estamos trazendo endereços, estamos trazendo telefones de pessoas que estão envolvidas, estamos trazendo uma quantia significativa de dinheiro que efetivamente pode estar retornando aos cofres. E o juiz entendeu que se poderia tirar mais daquele acordo. Então, o juiz não estava aceitando, não porque entendeu que aquilo era uma grandiosidade, estava ferindo os direitos do acusado. Mas ele não aceitou, porque ele entendeu que se poderia fazer muito mais, se poderia tirar ainda mais dinheiro. Ou ele atacou o processo negocial. Exatamente. Ele deu o primeiro ou o segundo passo de uma negociação. Ou chegou até mim, bom, essa foi a negociação que vocês fizeram com ele. Agora, vocês têm que fazer uma negociação comigo, porque eu preciso fazer essa homologação. E do jeito que está, eu não vou fazer, porque eu acho que tem mais coisa aqui. Eu acho que é possível conseguir mais coisa. Então, e aí essa discussão, claro, né, para o advogado criminalista, ela é terrível, né? Porque ele vai pensar, mas isso, o meu cliente já está disposto a colaborar, o meu cliente já está fazendo o trabalho que seria o trabalho do Ministério Público e da polícia. Sempre no processo penal, quem vai e prova a culpabilidade,
né? Quem traz todas as provas para que haja uma condenação, para que haja uma acusação, a própria ação penal, ela depende, é o Ministério Público com o amparo, o auxílio da polícia, né? Mas é interessante, tu sabe, Gineia, fiquei fazendo um paralelo com o trabalhista, porque o acordo extrajudicial trabalhista também pende de homologação do juiz. E algumas vezes eu já me peguei tendo que explicar o procedimento negocial, explicar por que nós chegamos naquelas bases e por que aquilo era interessante para a parte. Porque eu reclamei, o juiz dizia, não, mas isso para mim não tá bom. Eu tinha que dizer, mas é que para ele tá bom. Para quem está recebendo tá bom. Né? Então, tu acaba tendo que... Porque todo o procedimento está extrajudicial. Né? Exatamente. E aí o juiz tem que validar esse procedimento que é extrajudicial, meio que dizendo, não, mas eu só entendo válido do que for negociado aqui na minha frente. Fazendo um controle da negociação. Né? Exato. Então, assim, para os críticos, você estaria fazendo o trabalho que seria do Ministério Público, ou fazendo o trabalho que seria da polícia, no momento em que você... dentro do processo penal, especialmente no momento que você tem uma Constituição Federal, como a nossa, que é uma Constituição Federal cidadã, que é uma Constituição Federal garantista, que é uma Constituição Federal que vai prezar por todos aqueles direitos fundamentais que se lutou, que se sangrou para conseguir, né? Direito à defesa, nós vivemos num país que já teve audiências, que eu já presenciei, audiência criminal ser realizada sem a presença do advogado. E no momento que eu questionei isso, sentada ali na audiência, o juiz me disse, então, doutora, estou lhe nomeando agora. Por favor, vem aqui, a senhora vai ser o advogado. Porque aqui a Defensoria Pública era no Foro do Sarandi, do Alto Petrópolis, aqui em Porto Alegre, e era um defensor e ele ficava indo de um lado para o outro, e aí eles decidiram começar sem ele. Então, ele e o promotor decidiram. E aí eu questionei, então a senhora vem, estou lhe nomeando agora. Pronto. Ou seja, desse jeito. Então, num país em que efetivamente, né, nós já tivemos pessoas que, numa audiência criminal, não estavam assistidas por uma defesa, zero, seja constituída, seja naquele momento ou tendo um momento anterior para poder conversar, é uma afronta você falar de ANPP. Porque aí muitos críticos falam, professora Luciana, que você está dando muito poder para o Ministério Público, que já é um órgão que tem muito poder, que já é um órgão muito poderoso. Então, você está empoderando ainda mais. É ele que vai definir quem tem condições de entrar nesse acordo, é ele que vai definir pela questão da oportunidade, né, da discricionariedade, essa mitigação do princípio da oportunidade e da obrigatoriedade, na verdade, é um grande problema. Nós estamos mitigando um princípio que deveria ser a tônica do processo penal, especialmente porque a sociedade depende dele. Então, nós necessitamos ainda mais, primeiro, de um juiz que esteja atento a isso tudo, especialmente quando se trata de empresários, porque esses empresários eles estarão fortemente representados, se é que você me entende, né? Estarão fortemente representados, estarão questionando absolutamente tudo, tem um alto poder de barganha e de negociação, porque nós estamos falando de devolução de valores e muitas vezes valores que não estão nem aqui, né? Valores que nunca se vai descobrir onde eles estão, né? E daqui a pouco nessa negociação, por ser do meio empresarial, o advogado diz, olha, estamos até dispostos a ressarcir, a pagar, nos comprometermos a um valor muito maior do que o valor que normalmente estaria numa ação penal. É muito interessante esse aspecto que tu traz, porque do ponto de vista da negociação, quando a gente fala do poder, esse aspecto é bem interessante. Porque tu está dizendo assim, ó, quando eu tenho uma negociação entabulada com um autoempresário, no crime de sonegação fiscal, o poder está mais equilibrado, né, em relação ao Ministério Público do que aquele que está representado pela Defensoria Pública. Exatamente. Exatamente. Então, nós temos que considerar isso.
Na verdade, então, esse ANPP veio para quê? Ele veio para esses crimes de médio potencial, mas esses crimes de médio potencial, quais são eles? Né? Quem que comete? Contrabando e descaminho, estelionato, né? De que valores nós estamos falando? Apropriação indébita previdenciária, sonegação fiscal, ou seja, tecnicamente isso tudo está dentro. Tecnicamente isso tudo está dentro. E aí daqui a pouco nós estamos falando de uma empresa que coloca como imposição nesse ANPP, ela poder continuar licitando, mesmo depois de ter feito o ANPP. E aí, como é que a sociedade vai encarar isso? Poxa, então quer dizer que eles fizeram o quê? Eles cometeram um crime, eles fizeram um acordo com o Estado, fizeram um acordo com o fisco, fizeram um acordo com a Justiça Penal, saíram muito bem nesse acordo, né, ou melhor do que se sairiam, digamos, numa ação penal, que tem que ter alguma vantagem, né? Senão também não seria interessante você falar disso. E ainda podem licitar, ainda estão aptos a licitar, é isso mesmo. Então, essas questões são questões que, aos poucos, eu vejo que dentro do processo penal, ou dentro das questões do direito administrativo, que tem, nós estamos falando lá da lei anticorrupção, nós estamos falando dos acordos de leniência, nós estamos falando, né, das normas de compliance, eu acho que isso tudo vai ficar resolvido, e a academia, o judiciário, o Ministério Público, eles vão acabar se entendendo. O problema que eu vejo é... Como tu é, professora Dineia, como tu és otimista? Que coisa querida, muito otimista. Não otimista nesse sentido, mas o que eu quero dizer é que nós vamos ter problemas maiores no que tange às garantias constitucionais, no que tange aos defensores, né, como eu, de um processo penal constitucional, no que tange a sociedade entender que benefícios isso traz para ela, né? Porque, por exemplo, o professor Brandalize, que é um dos promotores de justiça aqui gaúchos, que tem livro publicado sobre justiça negociada, sobre consenso no processo penal, ele sempre fala isso, e ele escreve isso. Nós estamos falando de celeridade e efetividade em primeiro lugar, né? Celeridade e efetividade. Então, nós estamos falando de um processo penal, de uma ação penal, que não vai ficar anos e anos com recurso atrás de recurso para que ela possa terminar. De modo que a sociedade consiga rapidamente ter uma resposta e efetivamente ter uma resposta, e o acusado também. Inclusive, para o acusado pode sair até mais barato, menos custoso, porque nós não estamos falando de anos e anos em que o advogado vai estar insistindo, muitas vezes, em algo que, no fim das contas, ele vai acabar sendo condenado, mas só está postergando isso. Né? Então, nós estamos falando que esse ANPP, ele pode, ponto positivo, trazer a mesma celeridade, a mesma efetividade que os juizados especiais criminais trouxeram. Né? Esse é um ponto importante, porque a memória da sociedade é uma memória curta. Com todo respeito, é uma memória curta, e eu uso como exemplo disso nem os crimes de menor e médio potencial ofensivo, eu uso os crimes de alto potencial ofensivo, como se você falar em homicídio, pena de morte. Qual é o problema da pena de morte? A pena de morte, ela, por N razões, ela não é uma pena justa, especialmente porque ela não vai ocorrer logo após o cometimento do homicídio, logo após o crime. Ela vai levar anos para se concretizar. E até o momento que isso aconteça, até o momento em que vai se executar a pena de morte, a sociedade até já esqueceu qual foi aquele crime. Aquele anseio, aquele clamor por justiça que se deu naquele momento em que aconteceu o crime, aquilo é substituído pelo próximo crime de grande repercussão. E pelo próximo, e pelo próximo, e pelo próximo. Então, nem o acusado, ou aqueles que, em tese, deixariam de cometer pelo medo de sofrer uma execução como a pena de morte, nem eles se sentem, de alguma forma, reprimidos, nem a sociedade se sente, entre aspas, vingada ou com a justiça feita. Pela demora.
sem falar nos recursos, sem falar nos erros. Né? Nos erros. Olha aqui as nossas alunas nos dizendo aqui, ó, duas lindas. A Maitê, eu já consegui captar ela para o direito do trabalho. Maitê, tu não fica assistindo muito essa live aqui da Diné, que daqui a pouco tu vai desistir de novo do direito do trabalho. Eu acompanho a Maitê, ela tem se especializado em várias áreas, inclusive. Ela tem feito cursos e ela posta certificados desses cursos, professora Luciana. O que é muito bom. Não posso ver a Diné ali, né? Já está... Quer dizer... olha, ela sabe. Hoje de noite eu encontro com ela, ela vai ver. Ela vai ver só que essa declaração de amor aqui foi sentida. Não, mas exatamente. Então, é aquele amor, aquela coisa do direito penal, que o direito do trabalho proporcionam, né? Porque é verdade. Eles trazem esse sentimento tanto do acadêmico quanto da sociedade, de poder fazer a diferença no meio de uma sociedade que já não sabe mais como essa resposta ela vai ser dada. E aí eu vejo, professora Luciana, que toda essa, não é essa moda, nem essa onda, mas todo esse movimento de meios alternativos, ele veio para ficar definitivamente. Sim. Para mim exato, o discurso inserido em todas as áreas. A Ju também está dizendo aqui que está com saudade, Dinéia. Ju, musas inspiradoras, que saudade. Pois a gente também tem saudade, mas por isso que a gente está aqui, tentando matar um pouco a saudade. Exato. Discutindo, fazendo aquilo que a gente faz em sala de aula, né? Que é falar do aspecto técnico, sem esquecer também de tudo que envolve esse aspecto técnico. Porque não dá só para você falar de processo penal sem falar de política criminal, não dá para você falar de direito penal sem falar de criminologia. Então, na verdade, quando se decide por algo dessa natureza, nós estamos falando de uma reforma profunda nas instituições, de uma reforma profunda no próprio sistema de justiça criminal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dinéia. Esses números que tu trouxesse, dos 5.000 e poucos acordos propostos pelo Ministério Público, todos esses foram homologados ou tem uma taxa menor que não foi homologada? É só dos homologados? É só dos homologados. Esse é só dos homologados. Então, ou seja, que é um número interessante, como eu já falei, em razão da pandemia e de que nós não estamos podendo fazer isso de uma forma mais, digamos assim, humanizada, humanizando. Se fala tanto da humanização do processo penal, e essa humanização ela vem justamente por você ficar próximo, você ficar perto do acusado, você entender o acusado como alguém que dentro da sociedade violou uma norma, nem por isso ele tem que ser demonizado ou nem por isso ele tem que ser perdoado, mas que a sociedade possa entender a importância que o método Harvard de negociação traz, de você entender de onde surge isso, de você entender as razões e o entorno em que isso aconteceu. Isso, então, vai favorecer toda a sociedade, que é mais ou menos a ideia que se teve quando se falou na redução de danos da nova lei de drogas. Quer dizer, não se vai conseguir abolir o tráfico de drogas, ou não se vai... nem vou entrar na discussão, por exemplo, do uso de drogas, né? Que os meus alunos já sabem qual é a minha opinião. Mas nós vamos falar do combate ao tráfico, dessa guerra ao tráfico de drogas. Essa compreensão toda, de você trazer à tona essa compreensão, de você trazer isso para o debate, sem que sugere um desconforto, ou sem que sugere um sentimento de que alguém, de alguma maneira, está protegendo o traficante, está protegendo o tráfico, ou que isso é o nosso maior inimigo. Então, trazer isso para dentro do processo penal é fundamental. Vará, nas suas obras, ele escrevia e ele dizia: nós não estamos preparados para colocar a vítima do homicídio, que obviamente não é, a que foi morta, mas é a mãe, é o pai, é o esposo, é o filho, é a filha, diante do acusado, diante do réu, para que eles possam conversar. E não é o que se pretende com a ANPP.
né? Nós estamos falando de muito menos do que isso. Então, nós estamos falando de um passo pequeno, como diz a professora Letícia, passos pequenos e firmes, né? Então, um passo pequeno em direção ao consenso, em direção ao diálogo, que pode trazer benefícios para o acusado, que pode trazer benefícios para a sociedade. E que pode, de alguma maneira, modificar a forma como o direito penal e o processo penal, especialmente o processo penal, enxergam hoje, e especialmente fora do âmbito da Constituição Federal, demonizam o acusado, o indiciado, o réu. O princípio hoje que prevalece não é o princípio da presunção de inocência. Muito embora ele tenha ressurgido, né, ou da Fênix, ele volta com tudo, na prática nós temos a presunção de culpabilidade. E no momento em que você, dentro dessa presunção de culpabilidade, no momento em que você coloca como uma obrigatoriedade que a pessoa se declare culpada, que ela assuma isso, que ela confesse, na verdade, você pode até questionar, então, para que Ministério Público? Se eu já tenho uma pessoa que está disposta a confessar, ela confessa direto para o juiz. Então, para que o Ministério Público? E aí, uma série de outras discussões que podem ser feitas a partir disso. E até retomar a ideia de buscar a prova que eu preciso no processo penal para condená-lo no corpo desse acusado, no corpo do réu. Assim como o bafômetro e toda a discussão que já se teve, da mesma forma, assim como a confissão, que já foi a rainha das provas, da mesma maneira, você pensar nisso como algo que é feito sob a égide do medo, sob a égide de um sentimento de que as coisas podem piorar, né? Que é exatamente o que o Ministério Público americano faz, né? Que se você não aceitar esse acordo, vai ficar muito pior. Né? Nós temos aqui muitos outros crimes para lhe imputar. Então, aqui nós estamos falando de 2, de 3, mas se esse acordo não for aceito, se não houver essa negociação, nós vamos atrás de todos os outros. A gente vai buscar qualquer um, né? que é algo mais agressivo. Né? E tem um outro... mais no direito empresarial. E tem um outro contexto cultural, né, Edneia? A gente discute muito sobre isso, né? De como utilizar, por exemplo, todos os elementos que nós estudamos no método de Harvard na negociação no Brasil, em vários aspectos, na negociação empresarial, societária, na negociação trabalhista, porque nós temos que estar atento para justamente a questão cultural, a forma com que os conflitos geralmente eram resolvidos, né? O foco em um elemento específico. Os brasileiros têm muito foco na questão do relacionamento, por exemplo, né? Então, isso é muito importante para se considerar e, por isso, a trajetória ela é mais longa, né? Então, eu, sinceramente, me impressionei com o número que tu apresentou de propostas de acordo de não persecução penal, porque achei um número bem razoável. Eu te digo que... é um número bom. Te digo que no âmbito da Justiça do Trabalho, agora com a questão pandêmica, as resistências que ainda existiam em relação aos acordos extrajudiciais, elas vêm paulatinamente caindo. Por quê? Porque a sociedade começou a pedir por isso. Né? Tanto que o Tribunal do Trabalho abriu uma possibilidade de mediação pré-processual que não era reconhecida antes. Então é muito importante esses aspectos todos que tu estás pontuando nessa figura e no nosso contexto igual cultural, né? Exato, que é o que a gente está falando aqui, reforçando. Nós temos que ter uma mentalidade aberta, né, para compreensão de como isso vai ser delineado no âmbito do processo penal. E aí, depois de mais ou menos 1 ano, 2 anos, ver quantos ganhos nós tivemos, se esses ganhos, o quanto esses ganhos feriram o devido processo penal. O quanto esses ganhos eles ocorreram, e aí depois nós tivemos notícia, entrevista,
interceptação telefônica de alguém que fez o ANPP e disse, eu fiz porque eu fiquei com muito medo do juiz, porque eu fiquei com muito medo do promotor de justiça, porque disseram que eu seria preso. Ainda que o meu advogado disse que eu não poderia, que ainda que eu fosse presa, eu não ficaria tanto tempo, ou talvez não ficaria nem 24 horas pela natureza e pela pena do crime. Mas isso, na hora, para mim, não veio. A única coisa que eu queria era me livrar. Ou seja, eu fiz porque me pareceu uma boa opção. Hoje eu vejo que não era. Hoje eu vejo que a indenização, que no âmbito de prestação de serviço ou no âmbito do que seria uma condenação, eu estou pagando muito mais. Deixa eu te perguntar uma coisa, Dinéia, surgiu uma dúvida. Esse acordo de não persecução penal, ele é recorrível ou não? Sim, sim. E ainda você pode descumpri-lo, né? Você pode descumpri-lo, e aí se retoma a ideia da ação penal. E aí é algo que muita gente tem dúvida. Se eu retomar a ideia da ação penal, essa confissão que eu fiz pode ser usada contra mim na ação penal? Porque eu já confessei, eu já dei detalhes, a coisa toda já se perfectibilizou, mas eu não cumpri o acordo. E aí o Ministério Público vai com tudo. E não vai poder usar isso. Não pode. E aí, de novo, como é que nós vamos delinear a partir dessa ideia? Claro, vão ser juízes diferentes, né? Nós estamos falando do juiz das garantias lá do ANPP, estamos falando desse juiz da ação penal. Ainda assim, quem vai garantir que esse juiz não se deixará influenciar pelo fato dele já ter confessado, ainda que não tenha acesso ao teor dessa confissão? Né? Quem pode garantir que ele terá direito à plenitude da presunção de inocência que nós tanto defendemos e que nós tanto prezamos dentro do processo penal? Então, são dúvidas que somente ao longo do tempo nós vamos poder entender como isso se comportou, de que maneira isso efetivamente trouxe resultados, se esses resultados foram positivos e se a sociedade entendeu efetivamente o que veio a ser isso, entendeu? Assim como as pessoas estão se abrindo mais para a questão da mediação, né? Estão se abrindo mais para a questão da própria negociação, que ainda se fala pouco, né, professora Luciana, no direito, né? Nós falamos da conciliação primeiro, e aí depois veio a mediação, e agora a gente está falando da expressão negociação, que já ocorria na conciliação, ainda que intermediada, e já ocorria também na mediação, mas também de forma intermediária. E aí nós estamos falando agora de algo efetivamente mais agressivo, que possa trazer, que possa ter essa coisa menos carinhosa, talvez, que se atribui à conciliação e à mediação, pelo fato de nós estarmos falando de processo penal, de nós estarmos falando de violação de bens jurídicos, de nós estarmos falando de crime. E é isso que pesa. Vai falar de mediação no âmbito da família, no âmbito do direito trabalhista, é uma coisa. As pessoas não cometeram um crime. Ainda que esse crime não tenha me afetado, porque indiretamente, o que eu vou querer me sentir afetada pela questão da Previdência? Porque se sonegaram da Previdência e o governo atrasou meu pagamento, foi porque quem sonegou não pagou. Ok, é uma relação que pode ser feita. Mas isso não foi diretamente a minha pessoa, a minha integridade física. Né? Então, são questões que precisam ser assimiladas, que causam desconforto, e tudo que causa desconforto, que tem opiniões controversas, demanda debate, demanda isso que nós estamos fazendo aqui. Então, te agradeço imensamente por ter me oportunizado a falar desse tema, por nós podermos estar aqui levando essa informação, e eu não estou encerrando esse assunto. Eu estou... Não, eu até quero te perguntar uma última pergunta, Diné, antes da gente encerrar, que eu sei que tu estás com teu tempo curto e daqui a pouco a gente já está chegando no final mesmo. Mas eu só fiquei pensando aqui. Existe alguma
peça específica, um modelo específico, tá? Porque, por exemplo, o acordo extrajudicial trabalhista, a legislação trabalhista diz como é que ele tem que ser proposto. Esse final de semana eu até dei aula numa pós-graduação de mediação trabalhista com vários mediadores já formados de outras áreas. Alguns sequer eram formados em direito. E essa pergunta veio, porque eu disse, olha, pessoal, toda mediação e negociação antes do acordo extrajudicial trabalhista, para a homologação judicial, ela tem que obedecer determinados requisitos que a lei traz. Então, ela tem que ser assinada por 2 advogados, por exemplo. Tá? Então, isso tem uma disposição específica para essa figura que permite, por exemplo, tu fazeres uma mediação prévia e uma negociação prévia. E aí eu te pergunto, o acordo de não persecução penal, ele tem algum molde? Ele precisa ser assinado pelo promotor, assinado pelo advogado, defensor público, alguma coisa assim? Sim, ele é um acordo que ele é firmado entre o Ministério Público e o acusado, obviamente, por meio de seu advogado. O juiz, ele não tem uma participação nisso que não seja a homologação e o entendimento de que ele não está ferindo nenhum direito, nenhum princípio, de que ele não está sendo abusivo, de que ele não está ultrapassando os limites, né? E também cuidar para que a proporcionalidade do crime que foi imputado, do crime que foi cometido, ela não fique desproporcional em relação a esse acordo. Então, daqui a pouco ali, ele tem uma série de cumprimentos que ele vai ter que fazer, quando, na verdade, se ele fosse para uma ação penal, numa sentença, ele não teria que fazer tudo aquilo, né? Então, isso tudo vai ser observado. Lembra que é diferente da colaboração premiada, ou do próprio acordo de leniência, em que você tem que ter elementos probatórios muito mais sólidos. Aqui nesse acordo, há uma flexibilização nesse sentido, né? E há uma flexibilização justamente que nós estamos falando de crimes de médio potencial ofensivo. Mas sim, né, esse acordo não pode ser feito sem um advogado, sem que isso tudo seja esclarecido, sem que haja essa manifestação, esse interesse, principalmente do acusado, que é a pessoa a que mais interessa fazer esse acordo, né, depois do Ministério Público. Aí, Dini, muito obrigada. Eu agora, no final, vou te chamar de Dini, né? Os nossos alunos já tiraram um print da nossa live, já mandaram aqui nos grupos, dizendo que estavam morrendo de saudade. Que bom que tu estás aqui conosco, né? Nós temos que, de repente, pensar algum webinário, algum evento um pouco maior só nessa matéria, né? Só eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que tem muita coisa para falar. Como eu disse, ainda tem coisas acontecendo, ainda tem algumas ações diretas de inconstitucionalidade, né, em relação a alguns aspectos. E ainda a gente vai ter que ver se efetivamente isso vai se manter, se esses acordos que foram feitos, se eles serão cumpridos. O que já se sabe é que a taxa de reincidência é menor. Né, dos acordos que foram feitos em 2019, a taxa de reincidência é menor em relação as mesmas sentenças de condenação desses crimes em que não há o acordo. Ou seja, a gente tem que pensar um evento com a presença de todos os atores, advogados particulares, defensores públicos, vou puxar a brasa para o meu assado, né? Eu já ouvi assim, de relance algumas discussões a esse respeito, né? Promotores da justiça. O doutor Felipe já tem assim, algumas posições fortes, né? Promotores de justiça, juízes de direito, quem sabe, né? Tu pensa, agora eu posso te indicar um juiz de direito, que é do Tribunal de Júri, que é meu irmão, nem vai ter nepotismo quase. Posso indicar um defensor público e aí tu indica um promotor de justiça para a gente discutir, fazer um evento sobre isso. O que tu acha? Eu acho sensacional. Eu acho que seria do interesse dos alunos, da sociedade. Você vê ali que as pessoas, elas escrevem, elas marcam o nome de alguém. Tem aluno fazendo TCC sobre isso. É o tema do momento. É assim como a mediação, como essa ideia de nós colocarmos a negociação hoje no direito brasileiro está em voga. Eu acho que vale muito a pena. Eu tô dentro, conta comigo. Tá bom, Dini. Grande beijo, saudade tua, tá? Vamos nos falando.
excelente live, vai ficar salva aqui. E acho que até amanhã deve ir para o nosso canal do YouTube, tá bem? Beijo, eu que agradeço pessoal. o convite, parabenizo pelo trabalho lindo que tu estás fazendo, tenho acompanhado, os alunos têm acompanhado e espero que, de fato, possamos ter um espaço maior para o direito penal, para o processo penal. Vamos lá, estamos abertos a projetos. A lojinha está aberta para projetos. Um tema, assim, para finalizar, um tema legal, a gente poderia convidar e combinar com o delegado Emerson, são essas investigações, o uso da tecnologia para investigação. Né? Para proteção de dados. Sem dúvida. Então, tá bom? Beijo, Dini. Até beijo. Mais. Tchau.